Episódio 4: A Aliança. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15:6. Pergunta: como posso fazer parte daquilo que Deus está realizando neste mundo? Jesus de Nazaré é, incomparavelmente, a figura mais influente na história da humanidade. Contudo, há um homem considerado por muitos como o pai da fé. Ele viveu na antiguidade, chama-se Abraão, e é considerado o pai tanto do judaísmo quanto do islamismo. Ele também é, por extensão, o pai da fé cristã. Para termos uma ideia, 31% do mundo afirma-se cristão, 24% são islâmicos e 0,2% identificam-se como judeus. Portanto, aproximadamente 3 em cada 5 pessoas no mundo têm Abraão como pai da sua fé. De acordo com a afirmação de Gênesis 15:6, Abrão mais tarde passou a ser chamado de Abraão. Creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Essa declaração se tornou um refrão na biografia de Abraão, Romanos 4:1, 25, Gálatas 3:6, Tiago 2:23. Abraão é um modelo de fé para cada seguidor das religiões monoteístas. Deus chamou a este homem que viveu no antigo Iraque para que deixasse sua família e sua terra para trás. Ele confiou em Deus e, por causa disso, deixou a Mesopotâmia e migrou para Israel, seguindo apenas aquilo que Deus ainda mostraria para dar os próximos passos. E nada muito mais que isso para que prosseguisse em seu caminho. Por outro lado, Abrão, já com seus 90 anos, não tinha filhos biológicos, nem um único metro quadrado de terra em seu nome. No entanto, Deus prometeu que seus descendentes seriam uma grande nação, e Abraão creu que Deus cumpriria sua palavra. Por fim, e contra todas as probabilidades, Deus cumpriu sua promessa a Abraão, cujo filho biológico, Isaque, teve 2 rebentos, a estes se multiplicaram, tornando-se uma comunidade, que mais tarde se tornaria uma multidão. Um cordão dourado, a promessa, se desenvolveu ao longo da biografia de Abraão. É importante pensar nisso porque os cristãos seguram outra extremidade naquele cordão dourado ao depositar sua fé em Jesus. Essa promessa, que na Bíblia é chamada de aliança, é um acordo juridicamente vinculativo. O conceito de aliança, teoricamente, fundamenta cada relacionamento que Deus firmou com qualquer pessoa. Você precisa estar seguro se pretende ter um relacionamento produtivo com Deus. A nossa fé em Jesus, a nossa ligação com o Espírito Santo e o nosso pertencimento ao corpo de Cristo dependem de uma aliança. Veja como isso funciona e como sempre foi na relação com Deus. Uma aliança ou testamento é basicamente um acordo entre duas partes. Entre os antigos, havia uma espécie de contrato conhecido como acordo de sucerano. As regras eram bastante simples. 1. A maior entre as duas partes estabelecia as condições. 2. Essas condições estabeleciam a recompensa se o contrato fosse mantido. E, por outro lado, a punição se ele fosse quebrado. 3. Geralmente, a aliança era ratificada por um sacrifício de sangue, a fim de demonstrar a serenidade do mesmo. Havia a possibilidade de os dois caminharem juntos, entre a carcaça que havia sido cortada ao meio, como compromisso de lealdade ao contrato. Isso parecia ser um símbolo indicando que aquele fim experimentado pelo animal poderia se tornar um destino daquele que quebrasse o contrato. Jeremias 34:18. Era pouco mais pesado que um simples aperto de mão. Foi exatamente isso que Deus fez com Abraão em Gênesis 15:7-21.
As principais alianças na Bíblia. As duas alianças mais importantes da Bíblia compõem o Antigo e o Novo Testamentos. A primeira delas veio a partir de Moisés e a segunda por meio de Jesus. O Antigo Testamento inclui mais 4 importantes alianças, as quais foram estabelecidas com Adão, Noé, Abraão e Davi. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que me abençoarem, e amaldiçoarei os que os amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, 2, 3. Dê mais uma olhada na última frase. Ela garante que os descendentes de Abraão impactariam profundamente o mundo. Mas como? A maioria dos rabinos judeus interpretaram essa promessa como uma adesão das nações a Israel, se voltando para ele e se arrependendo. Como resultado, essas nações seriam abençoadas. Era uma perspectiva focada internamente na religião, ou seja, venha para Israel, torne-se Israel e você será abençoado com Israel. No entanto, alguns rabinos, dentre os quais Jesus, interpretavam que a promessa de Abraão deveria ter um olhar para fora. Os de fora não virão até nós. Temos de ir até eles. A terra será abençoada ao deixarmos nossas casas e irmos ao lugar aonde Deus nos manda para anunciar o que Deus falou. Tal ação de espalhar o conhecimento de Deus resultaria na inclusão de todas as culturas, não a proteção de uma única. Jonas é o melhor exemplo disso no Antigo Testamento. O profeta Jonas queria manter seu foco na religião interna. Deus o obrigou a ir além das suas próprias limitações. Paulo afirmou em Romanos 11:29 que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus possuía um compromisso de honra em abençoar o filho de Abraão. Então, quando Abraão teve um filho de Agar, serva de sua esposa, Deus honrou sua promessa. E por esta razão que Ismael tinha direito a uma herança similar à de Isaque. Ambos eram filhos biológicos de Abraão, por meio de quem a bênção de Deus era recebida. Muito embora o Messias não seja descendente da linhagem de Ismael, a bênção de Deus foi também a ele estendida. Deus disse a Abraão: "E, no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época." Gênesis 17, 20 e 21. Desde então, tem havido uma tensão sangrenta. Os descendentes de Ismael, representados na modernidade pelos estados islâmicos do Oriente Médio, estão entre os povos que mais se opõem a Jesus, o Messias. Um simples ato de incredulidade de Abraão trouxe consequências permanentes, com as quais ainda lidamos nos dias de hoje. Quando observamos a aliança de Deus, colhemos bons frutos. Quando tentamos impor o nosso querer sobre a vontade de Deus, podem advir consequências devastadoras. Por que isso tudo é importante? Em termos práticos, existem 3 importantes implicações disso. Primeiro,
temos um relacionamento com Deus baseado em uma aliança, o que implica tanto em responsabilidade quanto em participação. Deus nos chama para ser parte de uma nação, uma herança, um povo. Nós chamamos isso de igreja, mas é bem maior que isso. Somos membros de um projeto global, um reino que se estende por todos os fusos horários e em todas as eras. A linhagem deste reino nos remete ao nosso pai Abraão, aquele homem que seguimos como um exemplo de fé. Em nossa caminhada com Jesus, encontramos com maior frequência a palavra nós do que eu. Quando perdemos de vista a aliança, nosso discipulado pode facilmente se deteriorar em regras religiosas, ou seja, no fazer meras coisas para Deus, uma vez de cumprir nossas responsabilidades que resultariam em benefícios da sua família. Em segundo lugar, Jesus cumpriu todas as alianças anteriores. A maldição sobre a aliança com Adão foi removida quando Jesus cumpriu a profecia de pisar na cabeça da serpente, Satanás, conforme Deus havia prometido em Gênesis 3,15. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A Arca de Noé foi uma pequena sombra de nossa salvação, prefigurando o batismo. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3,21. Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho prometido, Isaque. No último segundo, um anjo interveio e Deus providenciou um cordeiro. E então, Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Gênesis 22:14. Esse evento apontava para Jesus, o cordeiro providenciado por Deus. Inerente à aliança estabelecida com Davi, há a promessa de que seu herdeiro sentaria para sempre em seu trono. Jesus, citando as próprias palavras de Davi, afirmou que ele mesmo era o rei prometido. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Mateus 22:44. Na noite anterior à morte de Jesus, ele estabeleceu uma ligação entre a aliança de Moisés com a nova aliança. O Cordeiro Pascual foi um prenúncio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. O registro deste momento é encontrado em Mateus 26, 27 e 28. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Terceiro, a fé é a condição para cada aliança. A maioria das pessoas define a fé como uma simples crença, ou seja, uma crença irracional. Contudo, de acordo com a Bíblia, a fé não é um salto no escuro, mas um caminhar na luz. Tendo Deus demonstrado sua fidelidade, Abraão ofereceu a ele sua lealdade. Fé é isso. Aqui temos um exercício simples que pode mudar tanto sua visão quanto sua prática de fé. Sempre que você encontrar a palavra fé na Bíblia, substitua pela palavra fiel. Essa substituição tornará a passagem mais clara na maioria das vezes em que o termo aparece. Por exemplo, vamos reformular o versículo. Chave desta semana. Abraão foi fiel ao Senhor,
imputou-lhe isto por justiça. Gênesis 15:6. Utilizando a terminologia de um casal, outro tipo de relacionamento estabelecido por aliança. Se o marido afirma que confia na esposa, ele está fazendo um elogio. Mas se ele diz que é fiel à esposa, está afirmando um compromisso. A fé oscila de acordo com nossas emoções e circunstâncias. A fidelidade permanece inabalável naquilo que se compromete. O cumprimento de nossas promessas decorre do amor que nutrimos pela pessoa por quem juramos lealdade. A força desta relação é equivalente à sua capacidade de se manter fiel à aliança feita. Esse princípio é verdadeiro nos negócios, no casamento, nas relações internacionais e, mais importante, em nosso relacionamento com Deus. Mantenha a fé.